Caros telespectadores, hoje o programa Visão Espírita retorna aos nossos lares com a proposta de conversarmos, darmos continuidade, na verdade, à conversa a respeito da reencarnação. Para isso temos em nossos estúdios Balieiro, bem-vindo, André Zola, bem-vindo. Gostaria de lembrá-los que a participação é possível através das sugestões, das perguntas, no facebook.com/Visão Espírita TV ou no site do programa www.visãoespiritarp.com.br ou ainda o site da USE www.userp.org.br ou o site do SEAC www.seacrp.com.br. Balieiro, na nossa última conversa, nós enfatizamos a reencarnação como sendo uma oportunidade para o espírito. Uma oportunidade para o seu desenvolvimento na condição de protagonistas dentro de um processo esse associado à lei divina e natural. Você poderia comentar para a gente como é que essas oportunidades surgem ao longo da nossa vida? Teríamos que considerar a reencarnação como um tema hoje usual, oportuno e que está presente em nossas vidas. Todos falam sobre reencarnação, sobre o princípio. E é bom entender que ela é uma oportunidade e a maior prova que temos entre nós da justiça divina, pois seria muito difícil entender Deus como bom, como justo, como misericordioso, sem entender o princípio das vidas sucessivas. Teríamos que falar sobre as diferenças de sexo, de raça, social, em todos os sentidos. Somos diferentes uns dos outros. Como entender uma justiça divina sem esse aspecto das diferenças em nossas vidas? E aí surge a oportunidade que dentro dessas diferenças Deus nos dá meios para conseguirmos prosseguir na nossa luta progressiva. Isto dentro de uma existência. Interessante ver a hora que fala a nossa vida. Quantas vidas nós temos? Uma. E esta vida se projeta em várias oportunidades, em várias existências. A existência é parte de nossa vida, é uma oportunidade. E como tal, nós fazemos parte de um grande planejamento, de um processo coletivo, onde individualmente nós estamos participando, contribuindo e dando força a esse projeto coletivo, que nós chamamos no preparo de nosso trabalho de hoje como um projeto divino. Então, a oportunidade é exatamente estarmos aqui, na hora certa, no lugar certo, para conseguirmos marchar no rumo de um progresso seguro, constante e que não tem pressa para se realizar, mas convém que aproveitemos todas essas oportunidades. Você deve estar lembrado, Wilson, que quando comentamos o programa passado, quando falamos sobre reencarnação, da pergunta 162 de O Livro dos Espíritos, quando lá está esclarecido que nós encarnamos para aprender, espiando, provando e construindo ou executando a missão à face do planeta Terra. E essas são as nossas oportunidades. Muito bom. André, nesse sentido, o Balieiro toca numa questão, vou exemplificar, a questão do gênero, né? Você pode vir numa encarnação na condição de homem, na condição de mulher, um espírito masculino, um espírito na condição feminina, sendo que sabemos que o espírito não possui sexo. Mas, para esse desenvolvimento, nós temos questões como direitos e deveres. Nós poderíamos dizer que essas oportunidades precisam ser aproveitadas usando dos direitos que nos são concedidos, mas guardando os deveres que são distintos. Eu diria, simplificando,
Os direitos são os mesmos, os deveres são distintos, tanto para homem quanto para mulher, na condição de pai, na condição de filho, na condição de irmão, na condição de amigo. Poderia entender Nós dessa forma? temos no Evangelho segundo o Espiritismo um momento valioso quando Kardec direciona para a gente falar da parentela física, né? E da parentela espiritual, da família física e da família espiritual. Quando olhamos para a família física, e nós, morando num corpo físico, ele pode ter características femininas, sexo feminino, sexo masculino, características masculinas. E aí está dada a primeira oportunidade de aprendizado para o espírito. A estrutura fisiológica do corpo feminino e do corpo masculino proporciona ao espírito aprendizados diferentes. Porque ele vai viver um processo metabólico do qual a sua estrutura de instinto irá amadurecer de forma diferente ao morar num corpo feminino ou num corpo masculino. Abrindo e saindo desse campo restrito do sexo masculino e feminino, do corpo do espírito morando neste corpo, ele já tem uma oportunidade evolutiva. Ele pode trilhar várias encarnações num corpo masculino e ter que trilhar outras encarnações num corpo feminino. Isso é tão interessante que, se nós olharmos para o nosso corpo físico, nós temos no equilíbrio dele as estruturas hormonais distintas, mas presentes em ambos, dando mostra e sinais claros de que o progresso evolutivo ao qual o espírito está submetido, a matéria com a qual ele convive, também progride. E progride dando a este espírito a forma de lidar com os seus impulsos, com a sua natureza, advinda de um processo evolutivo tal, aonde ele carrega para consigo, no processo instintivo de projetá-lo sempre para frente, essas vivências de suma importância para o espírito, inclusive no campo do amadurecimento, até dos sentimentos, até da intelectualidade. Olhando agora para os direitos e deveres, direitos todos temos iguais. Não tem ninguém que tem mais direito ou menos direito. O que existe são pessoas que interpretam os seus direitos de forma equivocada. Então, ouvinte, telespectador, pense bem no tipo de direito que você julga ter mais do que o outro. Na condição igual de filhos de Deus, os nossos direitos são iguais. Agora, os nossos deveres são diferentes. São responsabilidades diferentes, ajustadas à necessidade daquele momento e às circunstâncias daquela vivência. Saindo deste campo e entrando no campo agora da relação, da convivência, da oportunidade de você conviver com o simpático e o antipático, com o agradável e o desagradável, é bom nós começarmos a pensar na célula primária, que é o núcleo família. Dentro de um mesmo lar, se reúnem espíritos compromissados entre si. E quando eu falo compromisso, eu coloco o compromisso de maneira aberta. Tanto um compromisso agradável, saudável, para que um impulsione o outro, como um compromisso desafiador, onde um terá que aprender a perdoar o outro. E dentro deste contexto, nós vamos vendo ao longo do tempo que, dentro de uma mesma família, existem dificuldades de relações. A simpatia de uns para com os outros não é a mesma. Se a reencarnação fosse presente na convivência destes, uns iriam olhar para o outro e falar assim: nós reencarnamos. Se nós não nos ajustarmos nesta, nós vamos voltar na próxima. Sobre isto, conta o Chico, um caso interessantíssimo, maravilhoso, para ilustrar um pouco disto, né? Uma senhora visitava o Chico, preocupada, tinha um marido com uma série de problemas. Entre os problemas que ele tinha é o vício do alcoolismo. E ela ia lá reclamar para o Chico, falar: Chico, nosso amado e querido Chico Xavier, citado no programa anterior, e em tantos outros programas. E ela falava dos seus problemas, e o Chico falava: calma, né? Tudo se acomoda. Ela voltava lá de novo: Chico, eu não aguento mais. Calma.
Chico, eu não aguento mais. Até que um dia ela chegou e falou, Chico, alegre, o traste morreu. Quando ela falou isso, ela falou aquilo como se alguém que estivesse se libertando, né, de algo, né? De fato, olhando para o corpo físico, ele estava voltando para o mundo dos espíritos. O Chico falou assim, parabéns, minha irmã, você conseguiu chegar até aqui. E vocês terão que voltar juntos, provavelmente numa próxima encarnação, numa próxima existência. Mas como, Chico? Agora você precisa aprender a amá-lo. Não simplesmente tolerá-lo. Não simplesmente tolerá-lo. Então nós, se tivéssemos essa maravilha da reencarnação, olharíamos uns para os outros e falávamos assim, nós já estamos aqui juntos, reencarnamos, vamos dar um jeito de se entender. Porque uma das coisas que toca muitos, e muitas famílias e muitos lares, é que quando os nossos cabelos vão pintando e a vida vai passando, muitos olham uns para os outros e nasce o arrependimento. Ah, se eu tivesse feito, ah, se eu soubesse, ah, se... Então, se você já sabe que a reencarnação existe, nós espíritas estamos fortalecendo esse conceito agora. Fica claro e evidente, como o Balieiro bem colocou, o processo ao qual nós estamos de lei de justiça divina, de amor e caridade. Vamos fazer uma linguagem moderna, vamos dar um up, vamos dar um plus, vamos treinar então, olhar um para o outro e falar assim, vamos aprender a entender um pouco mais a expectativa do próximo, a se solidarizar com os desafios individuais daqueles com quem compartilham o nosso espaço familiar. E extrapolando esse espaço familiar agora, nós saímos, né, homem e mulher, família, e agora falamos da reencarnação, dessa bênção maravilhosa, aonde nós somos convidados, e nos convidamos também, a nos encontrar com os amigos no caminho. Porque encontrar com pessoas queridas, com irmãos, com amigos com os quais nós já nos simpatizamos, Deus os coloca nos nossos caminhos, que aí fica para a parentela espiritual, onde há uma sintonia, onde há uma harmonia entre esses, e eu tenho certeza que quem está nos assistindo em casa vai se lembrar disso. Eles estão nos nossos caminhos para nos fortalecer, para nos ajudar e para mostrar que já conseguimos com eles essa simpatia, essa alegria, essa boa convivência. Se formos capazes de conseguir com esses amigos, com essa família espiritual maior, somos capazes também de conseguir com os outros que ali estão treinando e testando os nossos desafios. Olhando agora essa amplitude, que maravilha a reencarnação. Que bênção a reencarnação. E eu pergunto, como é que seria se nós não tivéssemos a reencarnação? Fica a pergunta para responder, para meditar, para você que nos assiste. Interessante, dentro das observações do André, em primeiro lugar, apontar-se como as experiências diferenciadas entre os sexos, o masculino e o feminino, a maternidade. Perfeito. Que é básico. Sim. É uma experiência, é uma oportunidade digna de ser sublinhada, ser mostrada como uma das grandes responsabilidades que trazemos. A outra situação, a hora que você nos pergunta, Wilson, sobre o processo coletivo, interessante lembrar que a família é o coletivo primeiro, onde o André explana, mostra a família, a importância da família no processo reencarnatório, e é aí que acontece de maneira socialmente correta o processo da reencarnação, através de laços de amor, laços de responsabilidade, e a família é o primeiro momento, que depois se alastra para o campo dos nossos amigos. Então isso é muito interessante, porque a hora que a gente fala em coletivo, nós sempre gostamos de pensar no maior. O maior coletivo que nós temos é a humanidade, mas não, essa humanidade começa dentro de nosso próprio lar, onde a encarnação nos mostra as responsabilidades que temos uns para com os outros, marido com mulher, filhos para com pai, pai para com os filhos e assim por diante. E se estende exatamente junto aos nossos amigos, às famílias mais próximas.
Aí então nós temos o campo para a nossa expiação, para a nossa provação e para a nossa missão. E aí a gente tem que dizer, a maternidade é uma missão, mas às vezes também trazemos junto a um filho com problema, com dificuldades, também uma missão, que é o encaminhamento. E vocês colocam uma questão muito interessante, porque são fatos, são ações próprias de uma encarnação. Mas, Balieiro, André, nós temos a oportunidade de planejar essa encarnação, esse encontro, essa oportunidade de convivência, de desenvolvimento, de superação, como você coloca, inclusive de superação, de tolerância, a prática do amor. Nós planejamos isso ou não? Isso acontece em função de uma ordem maior? Podemos planejar, se tivermos condição para isso. Vamos ao exemplo simples, né, André? Ir ao supermercado. Nós podemos planejar uma ida ao supermercado? Podemos, mas somos limitados neste planejamento. Ao nosso poder material, ao nosso bolso. A encarnação procede da mesma maneira. Depende do nosso bolso. Só que aí a situação é moral, é de adiantamento, é de avanço. Então você poderia perguntar assim, então, muitos, talvez a maioria, não tem condição de fazê-lo, fazer este planejamento. Tem ajudado, ou mesmo em algumas situações, ter a sua encarnação totalmente planejada por construtores espirituais, por nossos amigos, por nossos guardiães. Mas aí o planejamento vem de acordo com a nossa possibilidade, a nossa força e as condições que criamos para esta encarnação diante do nosso próprio passado. Então, às vezes a gente costuma dizer assim, e isso é voz do povo, isso é problema de outra encarnação. Pode ser, mas 80% das provas, das expiações que nós passamos na nossa atual encarnação, na nossa atual existência, foram situações somadas nesta própria existência. Mas a gente pode planejar sim. E digo até mais a você, e falamos sobre isso no preparo do trabalho, que às vezes esse planejamento, ele pode, durante a própria existência, ser modificado, porque o livre-arbítrio é fundamental nisso tudo. Planejamento no meio empresarial, né? Na gestão da vida, na gestão das sociedades, ele é essencial. Porque sem planejamento, né? Agora tem o nosso planejamento e o planejamento divino. Nós temos dificuldades para entender o plano de Deus. Nós temos facilidade para entender o nosso plano. Por que nós temos essa diferença? Porque somos seres apegados ao egoísmo e ao orgulho. Dificilmente aceitaríamos e teríamos condições de enxergar as nossas próprias necessidades. Como o Balieiro bem coloca, precisamos de orientação, de quem nos auxilie, né? E aí reporta o Cristo. Quando uma ou mais pessoas se reunirem em meu nome, eu ali estarei. O amor do Cristo, o amor de Deus estará presente sempre nas nossas vidas. Nós não nascemos para sofrer. A lei de Deus é uma lei de amor. Nós nascemos para aprender, para melhorar, para transformar. Se o sofrimento vem, talvez, e nos assola, e quem sofre sabe que isso incomoda muito. Quem chora sabe o quanto arde a lágrima na face. Quem tem a dor sabe o quanto aquilo lhe marca a alma. Provavelmente. E tem a convicção que você não foi esquecido. E que a lei divina não está sendo firme demais com você e branda com os outros. Ela está sendo ajustada à sua necessidade naquele momento. Como é que eu amenizo isto? Como é que eu me sintonizo ao planejamento divino? Como é que eu consigo transformar isto? Passo 1, me aceitando. Nós temos que nos aceitar. Se nós não nos aceitarmos,
nós vamos viver no primeiro grande conflito existencial de cada um de nós, de não se aceitar, né? Segundo passo, em se aceitando, começar a pensar e aceitar claramente a tua condição de filho de Deus, que é uma outra condição essencial para nós. E sabermos que se somos filhos de Deus, independente da fé que tenhamos, da religião que professamos, estaremos sendo conduzidos por um amor. Estamos sendo conduzidos por um amor, nós estaremos seguindo ao planejamento divino. Na medida em que vamos entendendo o planejamento divino, vamos melhor entendendo o nosso próprio planejamento. E conseguimos, através do livre-arbítrio, mudar o caminho. Sobre isso tem uma história interessante de Humberto de Campos. Tinha um companheiro que estava no extremo inconformismo com os seus desafios e com a cruz que ele carregava. Ele estava reclamando, exaustivo. A cruz que Deus me deu é uma cruz muito grande. E aí falava, mas foi você que escolheu. Não, mas é uma cruz desafiadora, é um excesso. Então marcaram uma reunião, ele foi ao plano espiritual, tinha uma série de cruzes para ele escolher uma cruz, né? Você vai lá e escolhe a cruz, então você tem o livre-arbítrio, quem sabe você muda. Aí tinha cruz grande, tamanho médio, mais ou menos, né? E ele foi olhando, já que eu tenho a oportunidade, quem sabe agora eu vou corrigir meu planejamento e vou escolher uma cruz diferente. Ele foi, viu lá no canto uma cruz que não era nem tão pequena, nem muito grande, aparentemente leve. Foi lá e pegou aquela cruz. A hora que ele pegou aquela cruz, o instrutor olhou e falou, de novo você está escolhendo a mesma cruz? Então o que representa dizer? Nós temos hoje o que precisamos. Mesmo que não saibamos e que não tenhamos condições de entender isto. E a reencarnação nos coloca no lugar exato, com o planejamento mínimo e necessário de Deus ou da nossa parte, para que possamos, né, andar um pouco mais. O Balheiro colocou muito bem na primeira intervenção dele no programa, na primeira participação dele, quando ele coloca que as coisas vão acontecendo no seu tempo. Elas vão caminhando serenidade. Nós, às vezes, queremos que o dia tenha 12 horas e que o ano tenha 180 dias. Principalmente quando estamos atravessando momentos desafiadores, né? Se tivermos e conseguirmos ir pouco a pouco alimentando este equilíbrio, conseguiremos ter um pouquinho mais de paz e de entendimento do porquê aqui estamos. Que é uma resposta importante. Por que será que aqui estamos? Vocês deixam muito claro que nós somos construtores dos nossos destinos. A oportunidade de atenuarmos ou agravarmos essa dita narrativa, esse roteiro, essa tragédia que pode se transformar a vida ou não. Sim. E o roteiro existe e nós não podemos modificá-lo. Como você disse, ele é divino. E o roteiro vai ser executado. Só que Deus não tem pressa. A pressa faz parte do humano. Ela é própria a nós humanos. Quando eu digo humano, eu estou falando humano desencarnado e humano encarnado. A humanidade. Nós temos pressa, Deus não tem. Então existe um roteiro. A nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio vai formatando o nosso roteiro. E aí nós temos que conviver com as nossas provas, as nossas experiências, as nossas realizações e executando as nossas pequeninas atividades de missão para enfrentarmos as nossas dificuldades. Aí a gente pergunta, e Deus? E Deus pune? Deus castiga? Não. Ele não tem essa preocupação. Deus não é punitivo. Ele nos dá oportunidade. Ele nos dá sempre uma nova abertura, um novo sol, uma nova manhã. Essa manhã se chama uma nova existência, uma nova reencarnação. Mais um passo. Nós tivemos na semana passada a oportunidade de assistir uma palestra de um querido amigo, um diretor de um filme que está aí sendo lançado, o André.
E ele usa de uma expressão que eu gostaria que você até exemplifique essa questão na sua palestra. Eu gostaria que você nos trouxesse essa lógica. Nós sentimos muito interessante, o André fala no livro sobre esse procedimento de causa e efeito, ação e reação, e ele comenta sobre justiça divina, porque normalmente o pessoal entende reencarnação como a lei de Talião, dente por dente, olho por olho, e não é bem assim. O nosso Deus não é esse. O nosso Deus não é para ser temido, é para ser amado. Então, ele deu um exemplo muito interessante, você se lembra disso, André? Quando ele falou sobre as mortes provocadas, quando as pessoas são empurradas à fogueira, no tempo da Inquisição, sim, onde se queimavam corpos. Então, normalmente diz assim, então esse que queimou alguém vai morrer queimado? E o André deu o exemplo, não vai à fogueira não. Ele pode nascer bombeiro. E essa é a atividade educativa da ação, da reação, da causa e efeito. Você vem, como antes você provocou um mal através da fogueira, agora você vem e aprende a lidar com a fogueira salvando vidas. É um exemplo bom, não é, André? É um exemplo generoso. Muito generoso. É um exemplo divino. De Deus. É um exemplo generoso. Mas a lei de causa e efeito, né, que a reencarnação resgata, né, faz nos lembrar o Cristo na parábola do semeador. Nós estamos aqui a semear, né? Nós semeamos em terras difíceis, algumas coisas não vão brotar, outras vão brotar. Então, se nós, nessa semeadura ao longo de uma caminhada de vida, estivermos semeando esperança, e semeando fé, semeando confiança, independente do que tenhamos feito, que está lá no passado, que aliás me permite aqui uma parte, para de ficar preocupado com o que você foi no passado. Está no passado, não está no presente. Preocupe-se com o que você vai ser no futuro. Este você domina hoje. O teu passado você não domina mais. É bom falar isso porque quando fala de reencarnação, o que será que eu fui no passado? O que foi? Foi. Importante que você é agora. Que você é agora. Então, agora, a lei de causa e efeito coloca no seu caminho e nas suas oportunidades. Pode estar te dando um desafio muito árduo, muito árido, muito ácido, mas também está te dando um desafio de bênçãos. O que você está fazendo com as tuas sementes? Aonde você está as colocando? Como você está semeando o efeito disto? Porque ele virá. Você poderá colher flores, né? E você poderá colher espinhos. E tem um pensamento antigo que diz assim, muito agradável, né? Há pessoas que choram porque rosas têm espinhos. E há pessoas que riem porque espinhos têm rosas. Você tem rosas ou tem espinhos? Como é que está o efeito disso? Está diretamente ligado, provavelmente o hoje ao ontem, mas o amanhã é seu. Faça do seu efeito, tenha a causa hoje, transforme o seu efeito amanhã. Mude para o bem. Faça essa escolha. A lei divina e natural nos impulsiona para isto. Esse tema é cativante. Infelizmente, nós estamos já na parte final do nosso programa, temos que encerrar, mas teremos oportunidade de retomar essa conversa num futuro próximo. Eu tenho a impressão, Wilson, que a gente vai ter que voltar ao assunto, porque nós não falamos ainda sobre os dados apontados sobre reencarnação no Evangelho, sim, sobre os dados apontados sobre reencarnação por outras religiões. A maior parte da nossa humanidade é reencarnacionista, sim, e falarmos mais um pouco sobre a justiça divina. Claro. Não é verdade? Com isso, fica o convite para os nossos ouvintes para estar conosco na próxima semana. Eu agradeço a presença do Balheiro, do André e da sua audiência. Até o próximo Visão Espírita.